Tiveram dois seguidores que mandaram na caixinha mais cedo sobre eles não estão conseguindo se bancar no exterior mais. E Uhum, eles precisam voltar para o Brasil só para universidades públicas. uhum. Quais seriam as possibilidades para eles? Um seguidor era da Argentina e o outro era do Paraguai. Perfeito. O câmbio oscilando muito, né? A inflação pegando muito no Paraguai, na Argentina. Tem dias que o câmbio está legal, tem dias que ele não está e a gente está tendo dias mais comuns de câmbio não favorável do que favorável, né? Vocês sabem disso. E as opções, elas são muitas. Tanto você que estuda na Argentina quanto você que estuda no Paraguai, vocês podem tentar qualquer faculdade pública do Brasil que aceite aluno do exterior. Então, nós temos como boas opções. Nós temos a UFAC, a gente sempre fala dela, não tem como não falar da UFAC, é uma faculdade muito regular, com editais semestrais, todo semestre a UFAC, faça chuva, faça sol, ela está abrindo vagas. As vagas, elas realmente oscilam, o UFAC já abriu 15 vagas, como já abriu 4 no último edital, mas todo semestre a UFAC, com muita regularidade, abre o seu edital. Cobra matérias de conteúdo médico, então é uma prova que é muito afeita, né, aos alunos de medicina que não vão ter que estudar matérias de ensino médio. Você vai estudar matérias que você está estudando na faculdade ou matérias que você tem preparo para estudar conosco. Né? Por exemplo, poxa, eu nunca tive urgência e emergência, mas você já teve uma série de matérias que te permite ter base para entender, por exemplo, o tratamento de um pneumotórax, já teve fisiologia, já teve anatomia. Né? Você vai aprender com a gente, por exemplo, num caso de uma prova de trauma, de um pneumotórax, um diagnóstico, você vai aprender a diagnosticar pela semiologia, vai aprender a tratar. Então, é uma prova muito afeita ao estudante de medicina, porque é uma prova que cobra conteúdo médico. Perfeito? Outra prova interessante é a da UFO, que já cobra conteúdo ensino médio, mas é um conteúdo muito curto. É português, são 8 questões de biologia, 7 de português, sendo que essas 7 questões de português são de interpretação de texto, 8 questões de biologia é onde a gente tem uma amplitude maior de conteúdo provável e uma prova de redação. Né? Então, é um conteúdo curto e é uma prova também muito regular a da UFO, uma prova que acontece semestralmente também. Então, é um processo seletivo que vale a pena investir. A gente tem também a Federal do Paraná. A Federal do Paraná, ela flutuou em relação ao conteúdo. Ela já cobrou conteúdo médico, mas no seu último edital ela cobrou conteúdo ensino médio. Poxa, conteúdo ensino médio? Pois é, conteúdo ensino médio, disponibilizando as vagas do segundo ao oitavo período. Então, se ela disponibilizou 10 vagas, essas 10 vagas vão ser distribuídas do segundo ao oitavo período. Não existe período pré-determinado para essas vagas. Essas vagas elas serão ocupadas depois da aprovação e você será alocado no período mais compatível com a sua grade em relação à grade da Federal do Paraná. Mas olha só, quando a gente pensa em matéria de ensino médio, a gente realmente dá até aquele arrepio, né? A gente que já está fazendo medicina, a gente que já graduou, né? A gente que está aí na obtenção, na transferência, a gente tenta dar aquela evitada em processos que cobram matéria de ensino médio, mas a gente tem que pensar uma questão. Você vai competir por essa vaga com seus pares. Então, você está aí no sexto período, você vai competir com um aluno do quinto, no sétimo, que também vai ter o desafio de retomar aquelas matérias de ensino médio, como matemática, física. Então, você não está competindo com alguém exclusivamente dedicado à matéria de ensino médio. Você está competindo com outros estudantes de medicina. E se você for graduado, com outros graduados, principalmente na área da saúde. Então, estão aí 3 opções que eu já trouxe para vocês. Agora, se você ampliar seu leque, falar, poxa, eu vou estudar para o Enem para transferência, eu vou me dedicar ao Enem para transferência, se eu fizer o Enem agora em 2023, 2024, eu já posso jogar minha nota, por exemplo, na UFMG, na UFRJ, na UERJ, né? Você pode jogar na Unirio, você pode jogar numa série de faculdades do Sul, como por exemplo a Federal da Fronteira do Sul, numa série de faculdades do Nordeste, como a Faculdade Federal de Alagoas, a Faculdade Federal da Paraíba, entre outras muitas. Né? Mas quero fazer, não, Gustavo, quero fazer prova de conteúdo médico. Então a gente vai pensar na Federal do Amazonas, também, com muita probabilidade de abrir, na Federal do Pará, que cobra matéria de ensino médio, mas é muito curtinho, você não precisa da nota do Enem. Mas o Enem, ele é uma realidade hoje para transferência e obtenção, ele é uma realidade. Né? Então, assim, a gente tem que pensar. Então, existem muitas opções para vocês relacionadas a faculdades públicas. Se vocês realmente estão com dificuldades financeiras no exterior, isso é plenamente compreensível em função de todo o momento inflacionário que a gente vive na América do Sul, que é muito pesado. Poxa, os Estados Unidos aí está com uma taxa de juros
inédita. Estados Unidos nunca teve uma taxa de juros acima de 5%, né? E o Fed está anunciando ainda, né, o Powell, creio eu, que é responsável lá pelo Banco Central, está anunciando ainda mais aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa a mesma coisa, e isso reflete muito na gente aqui, que é muito mais precário economicamente, então está pesando, a realidade desses dois alunos é uma realidade muito comum, e com a taxa de juros aumentando no Brasil e no exterior e nos países desenvolvidos, tende a ter uma inflação maior e esse câmbio flutuar mais negativamente na América do Sul, então a transferência ela se torna um caminho legal, principalmente para faculdades públicas. Então existem opções. Conheça as faculdades do seu interesse, conheça a documentação necessária para cada faculdade e a data habitual do processo, para que você tenha antecedência tanto na preparação documental quanto também na preparação do processo seletivo. Então, é plenamente possível. Se você percorrer o nosso feed, você vai ver vários alunos do exterior aprovados em faculdades públicas. Então, é possível. Basta você se dedicar e seguir o caminho certo e focar, ou no Enem, ou em provas com conteúdo próprio. Não ficar disperso nos seus objetivos. Ter objetivo bastante claro que é possível você transferir. Tá bom? Gustavo, quando você fala em se preparar para o Enem, esse pessoal aí que assume essa responsabilidade, essa galera vai concorrer com alunos do ensino médio por essas vagas de transferência? Muito boa pergunta. Quando você concorre pelo Enem para um processo de transferência e ou obtenção de novo título, você não vai concorrer com estudantes de ensino médio. Essas vagas, elas são vagas disputadas pela nota do Enem, mas vagas destinadas a estudantes de medicina e a graduados. Ou seja, você vai competir com os seus pares, que vão ter o mesmo desafio que você de fazer um processo seletivo do Enem. Por vezes, o graduado trabalhando, cuidando da sua família, estudando para o Enem. Por vezes, o estudante de medicina, estudando anatomia ou estudando farmaco e tirando ali 1 hora ou 2 horas do seu dia, um esforço, né, para galgar aí uma vaga numa pública, estudando para o Enem. E isso se torna muito possível porque a nota para passar no processo de transferência e obtenção pelo Enem é uma nota que está abaixo, tá? É, de uma nota, por exemplo, do SISU, onde competem estudantes que estão saindo do ensino médio, estudantes que estão saindo do cursinho, né? Ou seja, estão com foco pleno. Então, o Enem ele não é de todo negativo. O Enem, para transferência e obtenção, ele tem as suas vantagens. E a principal vantagem é que você vai competir com os seus pares. Uma nota, por exemplo, ela fica em torno de 10% inferior, às vezes. Tá? Nós já tivemos notas 690 na UENG, aqui de Minas Gerais. Alunos nossos que passaram com 690. É evento raro, não é o comum. Mas existem faculdades com 740, tá? Com aprovação e transferência barra obtenção. Quanto mais central for a faculdade, mais central, São Paulo, Minas, mais concorrido realmente é, a nota sobe mais. Mas tem faculdades menos centrais, faculdades no interior, que tem uma nota do Enem super competitiva. Você fazendo 730, 740, você tem chance de aprovação numa transferência, numa obtenção para uma faculdade que solicita a nota do Enem. Então, é uma variável que você tem que avaliar, tem que colocar na balança. Você pode focar no Enem. Não é absolutamente assim um erro, tá? E nem tão desgastante, uma vez que você vai competir com os seus pares. Sempre lembrem disso. Quando você lembrar do Enem, não lembra daquela multidão de alunos de cursinho, quando se trata de transferência e obtenção. Lembre que você vai competir, a sua nota ela vai entrar contra notas de outros estudantes de medicina que estão aí no transcurso do seu curso e outros graduados, né, com todas as suas responsabilidades e essa rotina pesada que o graduado tem. E esse aluno, então, que resolver se preparar para o Enem, e se ele não conseguir uma nota tão boa para uma aprovação numa pública por transferência, é Perfeito. válido ele jogar essa nota também para um FIES numa particular? Perfeito. O Enem ele tem múltiplas, né, funções. A segunda função do Enem, vamos falar um pouco das funções. Você pode jogar sua nota pelo SISU, você pode jogar sua nota para transferência, obtenção, e você pode também pleitear o FIES. Então, tem várias faculdades hoje no Brasil que tem o FIES. O FIES é o melhor financiamento que existe no Brasil. Não existe um financiamento tão vantajoso quanto o FIES. Mesmo quando o FIES ele muda, e o FIES ele sempre está mudando. Quando o FIES ele muda, ele ainda assim ele permanece, na verdade, ainda muito mais vantajoso que os financiamentos privados. É um financiamento que te permite pagar
integralmente depois, você não precisa pagar nada durante a faculdade, né? Você vai pagar depois. Quando eu digo nada, nada relacionado ao valor do financiamento. Você pode financiar 50% da sua faculdade pelo FIES, você vai pagar 50%, mas aquele 50% que está coberto pelo financiamento, ele só vai ser honrado após a sua formatura e habitualmente com um prazo de carência ainda. Então não existe nada igual ao FIES. Não existe juros igual ao FIES. A taxa Selic está 13,75% hoje. E o FIES, a taxa dele de juros, mesmo com uma Selic tão alta, que puxaria, né, a taxa do FIES também, o FIES ainda está inferior. Ou seja, se você colocar o dinheiro no investimento básico, simples, baseado no CDI, por exemplo, você depois vai ter mais dinheiro, vai pagar o seu curso e ainda vai ter mais dinheiro ainda, né? Porque a taxa relacionada ao FIES, ela é baixa. O FIES, ele é um péssimo negócio para o governo, então ele é um programa social. Ele é um ótimo negócio para a sociedade, mas se a gente pensar no governo como investidor, né, só do ponto de vista financeiro, até porque ele está investindo em educação, quem investe em educação investe em tudo, né? Mas do ponto de vista financeiro exclusivo, pensando só no monetário mesmo, não é um bom investimento, porque ele recebe menos do que ele dá quando a gente pensa em relação à inflação. E o Enem, ele abre essa porta para esse financiamento para você. Então, vale a pena. E a nota? Poxa, a nota, ela também é uma nota para transferência, o FIES para transferência, você tem que ter uma nota maior do que o último aprovado no FIES, que entrou, né, com o FIES nessa faculdade. E são notas que costumam também girar em torno de 720, 715, 730. Uma preparação moderada para o Enem te leva para uma vaga para o FIES. Então, assim, o Enem ele tem múltiplas funções, ele abre múltiplas portas. Você com uma boa nota do Enem, entre 710, né, pensando em você de transferência, você que é de obtenção, entre 710 e 760, você pode bater em muitas portas. Então, vale super a pena você pensar no Enem como uma variável também. Quando você falou aí do Enem em financiar 50% do curso, é o máximo que o Enem financia ou foi só um exemplo mesmo? Foi só um exemplo. O Enem ele varia de ano para ano. Ele já financiou 100%, hoje está mais complexo, mas financia 80%, 70%, 50%. Então você pode pleitear um bom financiamento, né, uma boa porcentagem. Foi só um exemplo, 50%, mas tem porcentagens maiores cobertas pelo FIES. Gostou desse conteúdo? Não esquece então de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar essa informação com um amigo que pode gostar de saber de tudo isso que a gente falou aqui agora.